Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, né? Hoje, dia 26, segunda-feira, 17 horas. Hoje é uma live bem rapidinha, né? Porque eu tô meio sumido assim, mas é porque eu tenho que justificar pra vocês, né? O cabelo tá esquisito. É, a gente tá numa época aí de recesso, né, gente? Então a gente tem que dar um descansinho pra nós, pra todo mundo. Quando a gente tá de recesso, é aquela época de você limpar a casa, dormir mais tarde, dormir depois do almoço, né? Ajudar nas tarefas domésticas, fazer uma faxina, vocês sabem como é que é isso, né? Acho que ninguém melhor do que vocês sabem que, principalmente que a educação mineira, ela é muito feminina, né? Muitas mulheres trabalham e as mulheres trabalham fora e dentro de casa, né? Então, trabalha muito mais do que os homens, né? Então a gente tem que dar essa em casa. Eu já ajudo bastante, mas quando tá de recesso a gente tem que dar uma pegada maior, né? Dar uma lavada boa nos quintais, lavar a cozinha, essas coisas. Mas hoje, essa live, na verdade, ela é uma live mais assim de pensar junto com vocês, né? Talvez aquelas informações que nós estamos precisando de ouvir, de buscar, né? Muita gente com dúvidas sobre muita coisa. Então são coisas assim que estão acontecendo, né? E que a gente precisa comentar. A primeira delas é que falando sobre a greve sanitária que foi chamada pelo Sindiúd. A greve sanitária acabou naquele dia 17 de julho, né? E ela não tem previsão para voltar, porque aquela greve foi uma greve por tempo determinado. Então é importante que todo mundo saiba isso. E aí o Conselho Geral do Sindiúti vai se reunir quarta-feira, dia 28, né? Ah, esse Conselho Geral, ele é só para quem é conselheiro, ele não é aberto para toda a categoria, e ele vai deliberar se a greve sanitária continua ou não, né? Então a greve sanitária é uma greve assim, que foi objeto de muito debate, de muita conversa, é, e que isso foi aquilo que o sindicato naquele determinado momento encontrou, né? Porque a gente ainda tem um índice de transmissão naquele momento estava até alto, hoje já deu até uma diminuída, mas eu penso que é porque recesso, muita gente está de férias e tudo mais, né? Então, o retorno das aulas ele está previsto para o dia 3 de agosto, todo mundo sabe disso, né? E os protocolos do governo ele falam que se a gente for avançando da fase vermelha para amarela e da amarela para verde, então aí o retorno da quantidade de alunos ela vai sempre aumentando. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Cada micro-região do estado tem uma realidade diferente. Hoje quase todo o estado de Minas Gerais está na onda amarela, né? Então, a princípio, o que a gente tem? O retorno de todo o primeiro ao quinto ano, do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio. Então, por enquanto, é isso, né? E até aí a gente não conversou sobre isso, porque qual foi a alternativa do governo? Por exemplo, eu tenho turmas de nono ano, tem dia que eu tenho uma turma no nono ano. Então, o governo diz que naquele dia eu tenho que ficar o dia inteiro na escola, todos os horários eu tenho que cumprir na escola, né? Aí o governo também não pensou, porque tem escola que até hoje ele não tem acesso à internet, né? Para todo mundo, o Wi-Fi não funciona direito. Na sala dos professores, você não pode ficar ali para não ficar muita gente aglomerado, porque você tem que ficar 1,5 m. Então, nos outros espaços da escola também não cabe todo mundo, né? Então, por mais que o governo diga que a escola está preparada, ainda não está. Tem muitas escolas aí, muitos relatos, né? De que o sinal de Wi-Fi, quando sai de um determinado lugar, ele nem pega no outro. É uma situação que a gente entende que é muito difícil, né, dentro disso tudo que está acontecendo, porque só a gente que está dentro da escola que sabe a realidade plena da escola, a gente sabe da aprendizagem, né? Por mais que o governo diga assim que a aprendizagem dos alunos, né, ela é medida pela avaliação diagnóstica ou pela avaliação trimestral essa que no Brainly, na internet tem todas as respostas, embora algumas estejam até erradas, né? Mas tem que estar tudo lá, né? Então, muitos alunos vão lá e pegam aquilo porque eles nem sabem para que serve direito a avaliação diagnóstica, por mais que a gente explique para eles, né, que a avaliação diagnóstica não tem aquela finalidade. Mas o pior de tudo, né,
é o aluno que não consegue online, que pega para fazer na escola, e a gente ainda tem que lançar o resultado lá do aluno, e muitas das vezes esse menino nem na base da escola, lá no cadastro ele não tá, né? Então é realmente, isso tem sido um grande transtorno. Então nós temos que guardar aí o dia 28, já coloca essa data aí na sua agenda, né? Porque agora no dia 28 tem esse Conselho Geral do Sindiúti, que vai falar sobre a questão da greve. Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Porque já foi falado várias vezes sobre a questão da greve, que houve uma aceitação do tribunal, né, sobre a gente voltar a trabalhar, porque o tribunal entendeu que as escolas estavam preparadas, enfim, uma situação totalmente diferente para nós, né? Uma outra coisa também que é muito importante, gente, que a gente tem que ficar de olho, é sobre aquela ação que declarou como inconstitucional o processo de designação em Minas Gerais, né? Embora o governo até tenha tentado fazer uma fuga, né? Porque ele não coloca mais designação, ele coloca contratação e convocação, né? Mas isso não muda nada. A ação de inconstitucionalidade, ela já está sendo votada agora, o finalzinho dela no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator é o ministro Dias Toffoli, que realmente confirmou que a lei que trata sobre a designação, em especial o artigo 10, né, da Lei 10.254 de 1991, que realmente ele é inconstitucional, né, porque o governo se aproveita desse artifício da designação para perpetuar que hajam cargos vagos no Estado sem dar posse para os concursados. Então, o ministro Dias Toffoli já colocou o voto dele, a ministra Rosa Weber, e aquele ministro lá que eu não sei o nome, que foi indicado pelo Bolsonaro, também já votou favorável, e o ministro Marco Aurélio Mello já votou sendo contrário, né? O problema todinho desse imbróglio aí que não foi resolvido até hoje é porque quando o Estado de Minas foi recorrer da ação, o governador não assinou, né? Ele cometeu um equívoco jurídico, porque quando entra com algumas ações, embargos de declaração como essa que era de inconstitucionalidade, né, o governador deveria ter assinado a ação, é da responsabilidade dele. E o governador Romeu Zema não assinou a ação, está lá no voto do ministro, né? Então, essa votação final ela está prevista para o dia 2 de agosto. Né? Então, nossa, olha o tanto de coisa que a gente tem. Dia 28 agora, né? A gente tem essa 28 de julho agora de 2021. A gente tem esse Conselho Geral do Sindiúti. No dia 2 de agosto, a gente tem o prazo final do julgamento da inconstitucionalidade da Lei 100, né? E o pior disso, da Lei 100 não, gente, perdão, da designação. E o pior é que tem concurso vigente para diversas áreas da educação, né? O governo já deu posse ainda tem cargo vago. O caso nosso aqui, por exemplo, dos especialistas aqui de Uberlândia, né? Foram chamados 70 e tantos especialistas e desses mais de 20 não foram tomar posse. Mas não foram porque não quiseram, porque a maioria passou no concurso para analista pedagógico da prefeitura, onde as vantagens da carreira são muito maiores do que a do Estado. Na prefeitura não tem aquele interstício de 5 anos para você colocar uma especialização, mestrado, um doutorado, né? No Estado, não, você entra você toma posse, depois de 5 anos de certificação, depois de 5 anos, quer dizer, quando você tiver 10 anos a especialização, 15 anos o mestrado e 20 anos você vai pôr um doutorado, que não faz tanta diferença igual nas redes municipais ou em outras redes de educação. Né? O plano de carreira de Minas Gerais é muito ruim, né? Ele não é tão atrativo. Então, por isso que tem esse tanto de cargo vago e por isso que o Estado vive se beneficiando desse artifício da designação. Né? Vale lembrar que até 2008, veja bem, não é tão longe, né? Nós estamos falando de 13 anos atrás, o salário básico da educação mineira era R$ 386. 386. E ele melhorou alguma coisa até 2015, e a grande melhoria da nossa carreira aqui em Minas Gerais, ela aconteceu no governo do Pimentel. Isso a gente não pode deixar de falar, por mais que atrasou mesmo o pagamento, a gente cobrou, teve greve, lá, todo mundo sabe disso aqui, né? E tudo mais. Só que agora já tem quantos anos que a gente não tem reajuste salarial? Então, quer dizer, enquanto isso, é porque às vezes a gente tem que pensar. O governo Zema está anunciando aí que ele vai colocar o salário em dia.
coisa que ele poderia ter colocado já há muito tempo, porque o governo já tinha dinheiro em caixa. Só que ele queria esperar um período mais próximo da eleição, e todo mundo sabe disso, né? Por mais que no começo o Zema falasse que vocês vão achar isso aí na internet horrores, né? Partido Novo contra a reeleição, não sei o que tem, mas na hora do vamos ver ele vai ser candidato à reeleição, provavelmente vai disputar com o prefeito de Belo Horizonte, que é o Calil. E o Zema, gente, vou te falar a verdade, eu acho que nem o Anastasia e o Aécio foram tão cegos para a educação mineira igual o Zema. Que a única linguagem que ele tem é terceirizar, privatizar, passar para iniciativa privada, é isso. Mas a gente tem que pensar, por que a arrecadação do Estado melhorou? E por que tem condição de pagar o nosso salário? Nós estamos ganhando o mesmo salário, já vai fazer praticamente 5 anos. 5 anos o pacote de arroz custava menos de R$ 10, um quilo de carne custava menos de 15. Um pacote de feijão custava 2 e tanto. Se o meu salário não aumentou e o preço das coisas aumentaram, o Estado tem mais dinheiro. Né? A arrecadação de impostos ela aumentou porque o nosso poder aquisitivo caiu e o preço das coisas aumentaram. O preço do combustível aumentou, está aí 6 conto. Então, onde que o governo mais arrecada ICMS é nos gêneros alimentícios, que vendeu muito durante a pandemia no preço alto, e agora com o preço dos combustíveis e da própria energia, porque se você olhar na sua conta de energia desse mês, vai estar muito mais caro. Então, houve, né, um grande aumento de preços, mas nosso salário não aumentou. Com isso, a arrecadação do Estado aumentou junto. Né? Por isso que tem dinheiro. Nosso salário ele está pauperizado, nós não tivemos aumento. A gente está ganhando o mesmo tanto que a gente ganhava há praticamente 5 anos atrás. Então é isso que a gente tem que pensar. E o preço das coisas subiu e a arrecadação do Estado aumentou e nós é que bancamos isso. E tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Quem já se aposentou está contribuindo também com a Previdência. Veja bem, né? Então quem já aposentou está bancando a Previdência também. Então, isso tudo que a gente está vivendo no Estado é a pior situação para o funcionalismo público. Por isso que cria essa imagem, essa impressão de que nós, servidores, nós professores, nós estamos em casa. Né? E todo mundo pensa que a gente está em casa e não está trabalhando, o que não é verdade. Então, pagar em dia no governo Zema é o mínimo que ele poderia fazer. Olha, esse negócio do Zema com a gente da educação é tão sinistro. Depois vocês entram lá na página da educação, vocês vão ver, ele mandou uma carta para os alunos, para os estudantes, sobre o retorno das aulas, mandou para os diretores, mas lá não tem uma palavra para os professores, ou para os ASBs, para os ATBs, para os especialistas, não tem. Ele conversou com os estudantes e com os diretores de escola. Né? E isso é uma coisa assim, que eu nunca tinha visto, né? Porque fica parecendo que a gente não faz parte do processo. Né? É horrível isso. Então o Zema vai colocar o pagamento em dia, mas não porque ele é bonzinho, miraculoso, né? Não tem nada disso, porque o preço das coisas aumentou, nosso salário não, a arrecadação do Estado aumentou também, né? E, consequentemente, teve a reforma da Previdência do Estado e os aposentados estão bancando aí grande parte do rombo da Previdência do IPSENG, e quem deve, na verdade, para o IPSENG é o Estado que deve para o IPSENG, tá? Uma outra coisa também que eu gostaria de falar, gente, para vocês, né, sobre a questão das perícias médicas. Tem muita gente me perguntando sobre a questão da perícia. Gente, é muito importante que o servidor, né, sobre essas informações técnicas, ele de vez em quando entre lá no portal do servidor. Né? Às vezes eles até demoram um pouco, mas lá tem a informação da Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, né? Que fala assim, ó, vou ler para vocês. Informamos que, de acordo com o disposto na Ordem de Serviço 02, de 18 de março de 2020, alterada pela 5 de 2020, o servidor deverá manter a documentação original sob sua guarda para ser entregue em momento posterior oportuno a ser informado pela Superintendente de Perícia Médica. Certo? Informamos a vossas senhorias que o prazo para envio dessa documentação das licenças, que era de 30/6, foi prorrogado até 31/12. Todos os documentos apresentados digitalizados para a solicitação de licença de saúde, testado médico original, boletim de inspeção médico BIM, devidamente assinado a caneta, deverão ser enviados para o Núcleo Regional de Perícia Médica
de referência do servidor pelos correios. A responsabilidade de comprovar o envio da documentação é do próprio servidor. Então, quer dizer, agora quem tirou licença, né, e tem que mandar a documentação, tem que mandar preferencialmente com AR, né? Alguém tem que receber isso lá na Superintendência de Perícia Médica. Então, lá no site da CEPLAG tem todos os endereços da perícia médica. A perícia médica aqui de Uberlândia, né, mudou de endereço, agora é na Rua Itabira, então tem que prestar bastante atenção nisso, porque no site esses dias para trás estava até o endereço ainda antigo, né? Então procurar ver o endereço certinho e mandar a documentação. Agora, para as novas solicitações de perícia documental, o servidor deverá encaminhar o atestado médico odontológico original e o BIM devidamente preenchido e assinado após a publicação do período solicitado. Então, o servidor sempre tem que preencher o BIM, pegar o. Gente, toma muito cuidado com isso. Eu tenho conversado isso muito com algumas pessoas, né? Por mais que o médico te dê só um atestado na perícia, peça a ele um laudo contando o que você tem. Não só ateste para os devidos fins colocar a CID, mas pede para ele te dar um laudo escrito bonitinho o que você tem, para que o perito possa entender, né, porque ele está à distância, para que ele possa entender realmente aquilo que você tem. Então essa informação ela está lá no site também da perícia médica, né? E é muito importante que o servidor ele pense nisso, né? De cuidar da vidinha dele lá certinho, né? E de entregar as coisas bonitinho, tá bom? Ainda sobre esse mesmo assunto, né, da questão médica, é muito importante falar que desde o dia 18 de março de 2020, o governo tinha criado uma coisa que ele chamou de abono administrativo. O que era o abono administrativo? Quando você falava para a escola que você tinha contato com alguém que teve Covid, ou que você estava com Covid, a escola te afastava, te colocava de quarentena, a própria escola poderia fazer isso. Isso agora não existe mais. Não existe mais o abono administrativo. Então, quando o servidor teve contato com alguém que teve a perícia médica, né, que teve Covid, ou então que se ele teve algum problema de saúde, ele tem que marcar a perícia médica. E como é que ele vai fazer isso? Sempre entrando no RH Responde, né? O servidor, quando ele está com algum problema de saúde, ele tem que ir lá, entrar lá no RH Responde. A maioria de vocês sabe isso, mas lá no meu blog também tem essas informações. Isso é desde o dia 1º de julho. Não existe mais o abono administrativo. Então, inclusive lá no portal do servidor, você pode inclusive marcar uma consulta. Para a emissão do atestado médico objetivo de requerer licença de saúde, poderá ser utilizado o serviço digital do governo de Minas. Tem até um aplicativo que chama Saúde Digital MG. É uma plataforma que você pode entrar lá, né, e o médico vai emitir. Essa é uma plataforma de telemedicina. Então você pode entrar lá no site do RH Responde, verificar todas essas informações. Teve algum problema de perícia? RH Responde. Quer agendar informação sobre agendamento de licença de saúde? RH Responde. Quer fazer uma consulta virtual sobre essa questão da Covid e tudo mais? Entra no RH Responde, porque o abono administrativo que era de 7 dias para o isolamento não existe mais, certo? Então, aquele povo que teve contato era 7 dias e quem teve Covid era 14. Agora não é mais administrativo, tem que passar pela perícia médica, tá? Tem que fazer isso, porque senão depois vocês podem perder os prazos de vocês, né? E isso acaba tendo algum prejuízo financeiro depois na questão do salário. Então tem que olhar isso aí com muita atenção, tá? Na sexta-feira, ainda dessa semana, gente, eu quero. Na sexta-feira, não, na quinta, aliás. Na quinta-feira eu quero voltar para conversar com vocês sobre o novo ensino médio, né? Tem muita gente aí, que professor do ensino médio, que está olhando agora os livros que estão chegando, está vendo a pobreza, né? A pobreza do ensino médio não é por causa da BNCC. Hoje eu vi um tanto de gente comentando sobre isso, é um equívoco. A BNCC não é ruim, ela é uma diretriz curricular. Ruim é a reforma do ensino médio que foi feita pelo Temer e que está sendo implementada agora pelo governo Bolsonaro. Isso sim é ruim, né? Então a gente tem que fazer um debate muito forte sobre a questão do ensino médio para a gente ver o quanto os nossos estudantes eles vão perder. Eu peguei vários livros que as editoras mandaram para a escola.
Eu mandei para vocês, né? Eu peguei lá na escola para mostrar para vocês. Gente, isso foi horrível, acabou. Não, o ensino médio é horrível. Mas eu vou voltar nesse assunto. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas aqui e eu vou tentar responder, né? É, o ensino, a Dulcinea está me perguntando sobre o ensino híbrido e se ele vai continuar em agosto. Em agosto ele vai continuar híbrido, né? A Maria Aparecida Oliveira está falando sobre a Lei 100. A Lei 100 acabou, gente. A Lei 100 não tem retorno. Acabou. A Lei 100 é água que já passou debaixo da ponte, não tem mais nada. Alguns advogados estão entrando aí com FGTS, mas já passou os 5 anos. Eu acho que é bem difícil receber, né? A Elisandra perguntando se o home office. Não, a partir de agosto é ensino híbrido, né? Quem tiver comorbidade dentro daquelas novas comorbidades lá vai ficar em laudo médico, mais de 60 anos, por enquanto fica em casa. Mas o governo quer voltar todo mundo para a escola, isso aí todo mundo aqui já sabe, né? A Maria Badia está perguntando das férias prêmio espécie, que ela aposentou em 2017, tem 7 meses publicados para receber. Ó, Maria Badia é o seguinte: desde 2015 foi criada uma lista de servidores que têm férias prêmio a receber. Essa lista não é agora do governo do Zema, embora agora no governo Zema, com isso que eu falei, né? Tá arrecadando mais dinheiro, porque o preço das coisas aumentou, nosso salário não aumentou e tudo mais. Então agora ele está pagando de novo. Mas essa listagem ela existe. Tem gente de 2013, 14 que não recebeu até hoje. Tem gente lá eu já escutei gente de 2009. Inclusive uma colega minha, professora aqui em Uberlândia, de 2009, que disse que não recebeu. Talvez já recebeu depois da informação que ela me deu e eu não saiba, né? Então é isso. O Jonathan perguntando se os nonos e os terceiros vão voltar em agosto. Eles já voltaram, Jonathan. Agora em julho, os nonos e os terceiros médios e o primeiro ao quinto voltaram, né? Isso já aconteceu, eles vão continuar voltando dentro do revezamento. Por exemplo, uma turma que tem 30 alunos, a primeira turma vai agora na primeira semana de agosto, na segunda semana não tem aula, a segunda turma vai na segunda semana de agosto, na quarta semana de aluno. Sempre entre uma semana de aula e a outra não tem aula, a escola fica fechada para higienização, tá? A Simone Rodrigues está perguntando: os efetivos perderam o direito de pegar os cargos de AE? Na verdade, não perderam o direito, né? O efetivo ele sempre tem direito de pegar a extensão, mas existe uma norma administrativa da secretaria que não tem permitido os efetivos pegarem os cargos de apoio, né? E de sala de recursos. Mas, em tese, legalmente não existe nada que proíba. Isso é uma norma administrativa da secretaria. A Helenice está perguntando sobre os professores com mais de 60 anos. Eu penso que o governo já está fazendo aí um levantamento daquelas pessoas que já vão tomar a segunda dose da vacina, né? Para isso. Mas eu estou sabendo também, gente, tem um memorando circular que eu não li sobre esse negócio da volta, né? Tem um memorando circular, que é o memorando circular 118. Eu tenho que olhar agora, porque é tanto memorando, né? Todo dia sai alguma coisa. A Maria Aparecida está falando assim, então, mas o sindicato nos orienta na justiça. Quem entrou na justiça antes de 31/12 de 2020, a ação está na justiça por causa do FGTS. Esse provavelmente tem ganho de causa, né? Tem que esperar só o tribunal resolver julgar, né? A Simone está perguntando, falando que ela tem 6 anos de efetivo, como que ela férias prêmio na escola. Tem que procurar lá o departamento pessoal da escola e ver essa questão aí da, da- das férias prêmio, né? A Gislene está me perguntando sobre as designações. Gislene, aí, designação é só lá para outubro e novembro para a gente fazer, né? Eu penso que agora que teve essa experiência online aí, eu acredito que ela deve ser mantida, porque para ATB, para especialista, para regente de turma, já tem uns 4 ou 5 anos que já é online, né? A Estela está perguntando sobre a questão das comorbidades. As comorbidades tem um documento, esse memorando que eu estou falando aqui, que é o 118 de novembro de 2020, né, que fala sobre a questão dos afastamentos, mas eu penso que provavelmente deve mudar alguma coisa disso daí, até porque esse plano, esse memorando que teve inicialmente, ele era naquela época a pandemia estava bem sinistra mesmo aqui em Minas, né?
porque tem uma deliberação do Comitê Extraordinário, que ela é mais recente agora, é a deliberação número 170, isso, Miriam, a deliberação 170, essa mesma, que ela fala sobre a questão do retorno gradual. Essa deliberação eu peguei ela hoje, eu também não li, né? E eu comprometo com vocês que na quinta-feira, antes da gente de falar sobre a questão do ensino médio, aí eu vou comentar com vocês essa deliberação 170, porque eu quero comentar ela antes do retorno das aulas, tá? Então a deliberação 170 vai ficar para quinta-feira. A Luciana está falando sobre o concurso de 2017. Luciana, não tem. Embora a Assembleia Legislativa já tenha apresentado um requerimento de cronograma, o governo do estado ainda não apresentou nenhum cronograma de nomeação, né? Por isso que tem muita gente entrando na justiça, uma vez que o processo de designação do estado é considerado ilegal, né? É isso. Tem uma outra pergunta aqui que eu perdi, deixa eu ver, do Bruno. Cadê o Bruno? Ah, aqueles professores que foram designados para substituir professores de comunidade, a ideia é que eles fossem contratados só até o final até o dia 17, né? Não tinha, não tinha nada para prorrogar depois, não. Pode ser que haja outra designação, né? Gente, tem que ler, para a gente falar sobre o retorno das comorbidades, a gente tem que ler essa deliberação 170, que ela é mais recente, né? A Simone está perguntando o que impede de pegar a extensão efetiva. No caso do professor de apoio, é porque é um entendimento que é uma outra função pública. Mas a gente tem que lembrar que toda designação é para função pública. Não existe designação que não seja para função pública, né? A designação é para uma função pública temporária e precária. E é essa que o STF já declarou que é inconstitucional, tá? Ó, pessoal, então é o seguinte. Na quinta-feira a gente vai fazer uma outra live às 5 horas da tarde. A gente vai falar sobre a questão da reforma do ensino médio. Vou mandar o card, vocês me ajudem a divulgar, me ajudem a compartilhar essa live. Mas antes dela também eu vou falar sobre a deliberação número 170. Aqui está falando sobre a questão das comorbidades. Tá? Então é muito importante a gente fazer isso e vocês ajudarem a divulgar. O ensino médio, gente, ele vai ser sucateado. Eu vou mostrar para vocês o tamanho dos conteúdos. É um livro só para geografia, história, filosofia e sociologia. Né? Os alunos da rede pública estarão em plena desvantagem com relação aos alunos das redes privadas. Né? A Clélia está perguntando se quem entrou para receber o FGTS no processo particular pode receber. Pode, normal. Se você, gente, quem existe um entendimento jurídico de que quem era da Lei 100 e aproveitou o tempo para cargo efetivo não pode aproveitar o tempo. Mas isso é debate de tribunal. Eu mesmo não usei o meu porque eu aproveitei, graças a Deus, você aposenta mais rápido, né? É, deixa eu ver a outra. A extensão de aulas é normal. A extensão de aulas, gente, é na escola, né? O professor, por exemplo, eu sou professor de geografia. Se na escola que eu trabalho tem um professor mais antigo do que eu, e lá nos critérios da resolução e complementares ele está na minha frente, então primeiro ele escolhe as aulas dele, depois eu escolho as minhas, no limite de 16 ou exigência curricular, e depois, na mesma ordem, a gente escolhe as extensões, tá? A Joana Dark está perguntando quem teve conta encerrada no BB, tem que ir lá no Banco do Brasil para ver, viu? Essa questão do PASEP aí, porque agora nós vamos receber no Banco Itaú, né? Isso aí também é um banco que eu não gosto de trabalhar com ele, mas o governo vendeu a folha para lá e a gente vai acabar tendo que receber. Mas isso não é problema, gente. Se a conta vai para o Banco Itaú, você vai lá no Banco Itaú, abre uma conta salário e faz a portabilidade. Seu salário vai cair no Banco do Itaú, mas automaticamente ele vai ser transferido para a sua conta do Banco do Brasil ou para o outro banco que você tiver. Tem gente que tem no Sicoob, tem gente que tem na Caixa, no Bradesco, Santander. Se você pode abrir uma conta salário no Itaú e fazer a portabilidade para o seu banco de preferência, tá? É isso. Bom, pessoal, então é isso. Vamos estudar, né? Eu vou estudar aqui para vocês
essa deliberação número 170 do Comitê Extraordinário, né, ela é desse mês de julho, agora bem recente, para eu comentar ela com vocês, tá bom? Então vamos só repassar aquela agendinha básica, né? Dia 28 agora é o Conselho Geral do Sindiúti. Dia 2, o julgamento final da ação sobre a designação no Estado de Minas Gerais, é o prazo final, dia 2 de agosto, né? Sendo que 3 ministros já votaram contra o governo e a favor. O governo já perdeu, isso aí já era. Né? Designação em Minas Gerais é inconstitucional. Então isso é bom que vai obrigar o governo a nomear os concursados que tem. Né? Tem muito concursado, fazer novos concursos. Dia 3 é o retorno das aulas no modelo híbrido. Volta, se a gente não tiver em greve nem nada, né? Volta o primeiro ao quinto ano, o nono e o terceiro ano médio, né? A Simone está falando ali ainda que nota de baixo desempenho tira o direito de extensão. Pode tirar, sim, você tem o direito de recorrer se a sua nota for baixa, né? Os critérios de avaliação de desempenho na escola eles têm que ser muito claros para não ter problema, certinho? Bom, gente, obrigado mais uma vez. Quero pedir para vocês compartilhar a minha live, me ajudem compartilhando, não somente por mim, né, claro, mas para essa informação que a gente está discutindo hoje chegar a muito mais pessoas. Quanto mais vocês compartilham, mais pessoas conseguem ver a nossa live e ter acesso a essas informações, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, tá bom? Quero mandar um beijo a todos, aos aqueles colegas fiéis que sempre estão aí comigo, né? E pedindo para vocês carinhosamente para que vocês compartilhem. E eu vou colocar a live lá no YouTube também, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa tarde, fique com Deus.